com esse vídeo, nós vamos dar conclusão ao assunto da genealogia de Jesus Cristo. Nós estamos no versículo 12 do capítulo 1 de São Mateus e correlacionando no Antigo Testamento com os personagens, os reis, mulheres, todos os que tiveram envolvimento, suas vidas tiveram envolvimento com Deus, com acontecimentos bons e maus e ruins, mas que serviram para coisas boas e ruins. Ao ponto de no último vídeo, vocês, quem acompanha, viu que não tinha mais nada. Que o pecado chegou a um ponto, e é assim na vida das pessoas, em todo o tempo, no dia a dia. Individualmente, cada ser humano é um reino dentro de si. Milhões de células, órgãos, vários órgãos do corpo sendo dominados por um espírito, por um reinado, por um rei espiritual. Deus ou Satanás, Jeová ou o diabo. Essa é a máxima. Todo ser humano, individualmente, cada ser humano na face da terra é um reino dentro de si, individual. Israel, as 10 tribos, depois do pecado de Davi o rei Salomão, o rei Sibil e todos os outros reis foram caindo. Começaram com pecadinho e foi evoluindo e desobedecendo e chegaram ao ponto de caírem numa sarjeta espiritual. O último rei, ou um dos últimos reis, Manassés e Acás, chegaram a queimar seus filhos vivos num altar em oferenda a Baal, Satanás. Baal é Senhor na língua suméria e na língua babilônica, essas coisas. Baal é Senhor. O pessoal até faz uma crítica quando a gente diz Senhor, diz que nós estamos falando Baal. É uma idiotice. Quando nós dizemos Senhor, é Senhor Jesus Cristo. Baal é Satanás. Então essa crítica aí na internet é sem valor. É uma idiotice que tem aí na internet. Mas chegou ao ponto, o fim da picada, sacrificou Manassés, Acás, sacrificou seus filhos. Isso foi a gota d'água. Deus enviou. Primeiro foi o rei Neco do Egito, por uma precipitação de Josias, que foi um bom rei. Tiveram bons reis. Depois entrou Nabucodonosor, expulsou Josias e tomou conta expulsou Neco, rei do Egito, tomou conta de tudo, queimou o templo, destruiu o palácio, derrubou os muros de Jerusalém, só deixou lá um grupo de pessoas humildes para cuidar das vinhas e tal. Levou Joaquim, Jeconias, aqui no Novo Testamento, no capítulo 11, Jeconias preso 70 anos. E isso aconteceu porque Joaquim obedeceu a profecia de Jeremias 25, 26, 27, que quem obedecesse Nabucodonosor ficaria vivo, o seu reino seria preservado. Ponto. E Joaquim fez isso. O que aconteceu? Acabou, passaram-se os 70 anos e aí entraram, depois de Joaquim, Jeconias, o versículo 12 do capítulo 1 de São Mateus diz o seguinte: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel,
versículo 13. Vamos até o versículo 16, 17. Vamos fechar o assunto. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde. Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou Sadoc. Nenhum, eu não vi, não li, nenhum se apresentou mais como rei. Deus não tratou mais com reis. Ele tratou com reis estranhos a Israel e Jerusalém. Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar. Ainda não tem mais reis, não tem mais profeta maior. Deus vai trabalhar com sumos sacerdotes e alguns profetas menores, como Ageu. Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Tem um Jacó no Novo Testamento, né? Nós temos um Jacó, o pai das 12 tribos lá no Antigo Testamento, que virou Israel, era Jacó, virou Israel. Então, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou José, José marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo, ou o Messias. Você vai para o livro de Esdras. Esdras, o sumo sacerdote. Esdras, se eu não estou enganado, era um sacerdote. Deus trabalha com Esdras. E principalmente com o Zorobabel, filho de Salatiel. Salatiel gera Zorobabel. São duas figuras importantíssimas que Deus usa entre todos os outros para a reconstrução do templo. Não tem mais reis. Joaquim, depois de Joaquim, cessou. Todos os reis que vieram da Dario, deixa eu ver aqui, Dario, deixa eu ver o livro de Esdras aqui, só para não Esdras, no princípio, no primeiro ano do reinado de Ciro, não é mais rei da Pérsia. Esdras capítulo 1. A fim que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reinado nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, a construção do templo. E depois vem vários outros reis. Vem primeiro Ciro, depois Dario, depois Artaxerxes, reis da Pérsia, que autorizaram e apoiaram o retorno dos judeus para a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas sempre dominada. Quando Jesus Cristo veio, pisou na terra, nasceu, Jerusalém tinha um rei fictício, mas dominada pelos romanos. Nunca mais. Israel veio virar nação agora em 1945. A figueira brotou, se cumprindo a passagem do Novo Testamento, que Jesus diz: quando a figueira brotar, orai para cima, porque a vossa redenção se aproxima. Essa é a verdade. E isso é o caso. Assim como Israel sucumbiu, Judá, Benjamim, por causa do pecado, da desobediência, dos vícios, da imoralidade e tudo mais, do descaso com a palavra de Deus, e passou a ser dominado por reinos estranhos, Deus só manteve a fé. Esdras é um tipo da fé. É um tipo da fé.
é um tipo da fé, da manutenção da fé. Zorobabel, Saltiel, que é Salatiel no Novo Testamento, no versículo 12 de Mateus, todos esses, mas não houve mais um reinado. Por quê? Porque o próximo rei de verdade que viria seria e é o Senhor Jesus Cristo. Agora veja que diferença de rei ele foi. Um rei humilde, um rei sem arrogância, um rei obediente à palavra, um rei que se entregou pelos seus servos, seus conservos. Diferente. Os outros reis foram todos tipos corretos, tipos bons, e outros fazendo um tipo errado, um tipo desobediente. Mas Davi, Salomão e todos os outros foram tipos. José no Egito foi um tipo perfeito. E finalmente hoje o que nós temos? Hoje, no século 21, a manutenção dos profetas, a manutenção da fé, a manutenção da verdadeira religião, que é o amor. Deus enviou um profeta. Hoje, século 21, acredite se quiser, Deus enviou um profeta. Deus tem um profeta em ação, uma palavra profética em ação, atuando hoje, vindicada. Como aconteceu na época do Senhor Jesus Cristo, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a João Batista no deserto, onde não havia nada, não tinha mais nada. O pecado acabou com tudo, secou tudo. É o que acontece com as religiões hoje. O que é que nós temos hoje de religião? Que igreja nós temos? Que tipo de fé nós temos? A fé do dinheiro? A fé da popularidade? A fé da política na igreja? Ou a igreja na política? A fé do status? A fé da riqueza, da posição social? A fé da beleza? Qual a fé que tem hoje? Que tipo de fé? Mas Deus enviou um profeta, William Branham. William Marion Branham, doa a quem doer. Vai lá na tua internetzinha, se é que tu consegue ter unção para sair do lixo da internet e entrar no luxo que é a palavra de Deus. Vai lá e pesquisa, lê, pesquisa as mensagens, vê as pregações. Tem um ministério de Deus na terra, ministério profético, vários ministros, pastores e pregadores e diáconos e auxiliares e líderes de cânticos, hoje em ação pela palavra pura de Deus. E o templo, a glória da segunda casa, Ageu, capítulo 2. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Shalom Adonai. Vamos seguir.